Graça e paz de nosso Jesus Cristo e Salvador. Aqui quem fala é seu irmão em Cristo, Paulo Moura. Estamos aqui para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. E hoje nós iremos falar sobre Jesus, o carpinteiro, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 6, do versículo 1, 2 e 3. E ele, saindo dali, chegou à sua própria terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o dia do Shabat, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como estas poderosas obras são feitas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ouvintes da palavra de Deus, Jesus Cristo, ele veio para propagar o evangelho da salvação. Este que foi profetizado pelo Espírito Santo aos santos homens de Deus do Antigo Testamento, trazendo sempre em geração a memória dessa promessa ou dessa profecia para a humanidade. Jesus Cristo, quando ele veio à Terra para cumprir o feito de Deus, ele chegou nesse momento em sua terra e começou em um dia de sábado ensinar na sinagoga. Sabemos muito bem que Jesus Cristo aos seus discípulos ele instrui, já aos demais ele ensina a palavra de Deus. Os ouvintes que estavam naquele momento começaram a questionar e a dizer: de onde vêm estas coisas ou essas palavras que Jesus Cristo fala? Que sabedoria é esta que lhe é dada? Sabemos muito bem que a fonte de todas as palavras, de todo o poder, vem de Deus, vem do Pai, a qual é Senhor e Salvador. Então aqui, meus amados irmãos, eles começaram a questionar mais, dizendo: e como estas poderosas obras são feitas por suas mãos? Porque Jesus Cristo, com suas mãos de carpinteiro, colocava a mão sobre os enfermos e eram sarados. Expulsava demônios e havia até multiplicação de pão e peixe. Pessoas que vinham até ele eram fartos de alegria, ansiedade, decepção. Se tivesse ali próximo, tinha que sair, porque sobre o seu corpo e passava sobre suas vestes
saía muita virtude. E assim era dia após dia no seu ministério, pregando, anunciando. Só que na sua terra questionavam demais, para alguns chamado Rabi, que significa mestre, e para outros ficou conhecido como carpinteiro. Carpinteiro significa construtor ou artesão. Jesus Cristo veio fazer uma obra completa. Jesus Cristo, ele veio fazer maravilhas no meio do seu povo. Só que muitos deles o rejeitaram. Mas o carpinteiro, Jesus Cristo, sempre trabalhou e sempre vai estar trabalhando na obra, porque as suas mãos não param de trabalhar. Então, para alguns, ele foi conhecido como o carpinteiro. Gostaria de trazer a memória da palavra de Deus do Antigo Testamento sobre carpinteiro. O livro de 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo 11 diz: Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram para Davi uma casa. Jesus Cristo também não foi diferente. Ele veio para edificar casas. E ele falou muito bem como um construtor. Em Mateus capítulo 7, e no versículo 24, ele fala sobre os dois alicerces. Mas olha o que nos diz a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Sabemos muito bem que tudo leva a Cristo. Cristo, conhecedor de todas as coisas, diz para o povo, metaforando que ele veio edificar casas, vidas, famílias. Jesus Cristo veio para todos. Cristo, ele veio edificar, levantar casas destruídas. Quero trazer também à memória uma outra passagem referente a carpinteiro. 2 Reis, capítulo de número 12, versículo 11. O dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham ao seu cargo o templo do Senhor. Eles o distribuíam aos carpinteiros e aos construtores que reformavam o templo do Senhor. Aqui em 2 Reis, a qual nós acabamos de ler,
capítulo 12, versículo 11. O dinheiro vinha para os carpinteiros e pedreiros, para que eles pudessem supervisionar o templo do Senhor, e se tivesse algo para ajustar ou ajeitar, o dinheiro estava sobre as suas mãos para comprar o material e estar trabalhando no templo com reformas. Com Cristo também não é diferente. Jesus Cristo veio para reformar uma nova aliança, veio fazer uma nova aliança, veio trazer o verdadeiro sacrifício dos pecados. João Batista, ele fala, quando viu Jesus Cristo, lá vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, antes de morrer, antes de padecer, como foi relatado muito bem por Isaías, ele edificava casas pela palavra e supervisionava a obra do Pai. Observador como ele era, observava muito bem que as pessoas andavam como ovelhas que não tinha pastor. Então se cumpre o que foi dito em Salmos capítulo 23, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Trazendo a memória sobre carpinteiro e seus significados, levando a Cristo, Isaías 41, e no versículo 7, nos diz assim: o artífice anima os ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada boa é. Então, com pregos, afixa para que não caia. O carpinteiro, ele trabalha com muita dedicação e sabendo muito bem o que está fazendo. Isaías 44:13 diz que o carpinteiro gosta de tirar as medidas. Ele tira as medidas antes de fixar o prego, conforme foi dito do prego nesta passagem que nós acabamos de ler, de Isaías 41:7. Aqui nos traz à memória um carpinteiro que encoraja o povo para que não venha ter medo, porque Deus tomou eles para servo e escolheu, e não rejeitaram eles. A Bíblia, ela é completa, é eficaz sobre a vida daqueles que ouvem e obedecem à palavra de Deus. Encorajamento, Neemias fez muito bem. Após uma rápida inspeção em toda a extensão do muro, Neemias encoraja o povo, glorifica a Deus e motiva todos a defenderem aqueles a quem ama. Então, meus amados irmãos,
ouvintes da palavra de Deus. Compartilhe, se inscreva, ative o sininho para que essa mensagem venha chegar ao máximo de pessoas que necessitam ouvir a palavra do Senhor. Porque o carpinteiro Jesus Cristo, neste exato momento que ouve a voz do Senhor, ele vai edificar casas que irão ficar fixadas sobre a rocha que é Jesus Cristo. Ele vai estar sempre, todos os dias, até séculos dos séculos, supervisionando a obra do Senhor e encorajando aqueles que estão fracos na fé. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família. Jesus, o carpinteiro, jamais vai deixar de trabalhar e jamais vai deixar só nesta obra tão gloriosa que é a salvação. Ore comigo. Grandioso Deus, maravilhoso eterno Pai, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te rendemos graças, ó Deus, por esta rica oportunidade a qual o Senhor nos concede de falar e ouvir as maravilhas escritas na tua palavra. Santo Deus, edifica a nossa casa. Deus, em nome de Jesus Cristo, venha nos encorajar, Senhor, a estarmos firmes e fortes nesta jornada. Há momento, ó Deus, que nós queremos desfalecer ou se desanimar. Segura, Senhor, pela mão deste homem, desta mulher. Faça com que eles ouçam a sua voz e levante, Deus, os que estão caídos. Senhor, como supervisor da obra que o Senhor é, aonde Deus estiver rachaduras, começa, Deus, a ajudar este homem, esta mulher, a ter vigilância na sua vida espiritual. Ah, Santo Deus, aqueles homens perguntaram, admirados, ó Deus, pelo seu ensinamento na sinagoga, de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe é dada, e como estas poderosas obras são feitas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Construtor Jesus. Jesus Cristo querido, Jesus Cristo amado, seus filhos sabem muito bem que o Senhor é o construtor do caminho entre o homem e a divindade. Esse é caminho trilhado, Senhor, através da prática do Evangelho. Abençoe a vida deste praticante do Evangelho. Abençoe a vida desta pessoa, Senhor, que antes praticava o Evangelho. Tragam eles de volta, porque a tua obra necessita de homens e mulheres de Deus. Deus, fica conosco, ó Pai, e confirma a bênção e a vitória para a honra e a glória do teu santo nome. Amém. Ouvintes da palavra de Deus, que Deus abençoe poderosamente o seu lar, a sua família, e que o Senhor Jesus Cristo, ele possa ser o construtor da tua casa.
que ele possa ser o construtor dos seus projetos, a quais que venham a ser projetos de Deus. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.